Boa noite, Ave Maria. Estamos começando mais uma tutoria e vamos começar essa nossa tutoria de hoje entregando mais este encontro, mais essa aula ao Sagrado Coração de Jesus, pelas mãos de Maria, para que o nosso cognitivo, a nossa inteligência, o nosso entendimento possam estar abertos àquilo que o Senhor quer fazer em nós, através desse conteúdo, dessa dimensão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua mãe, Maria Santíssima, salve. Então, estamos começando mais uma tutoria e hoje nós vamos tocar um pouquinho mais sobre mais um método, né, daquele que nós já até encaminhamos. E aí a gente estudou um pouquinho sobre o método exegético, né, e enquanto o método exegético ele trabalha a pergunta ali, ele faz, né, essa pergunta: o que diz a Escritura? O que a Escritura está nos trazendo? Né? E o método histórico-crítico ele vai trabalhar a pergunta: como a Igreja compreendeu e desenvolveu a fé aí ao longo do tempo? Já o método sistemático, dogmático, vai colocar assim diante de nós uma pergunta ainda mais exigente. Ele vai perguntar assim: como todas essas verdades se articulam em unidade coerente? Tá? Ou podemos dizer assim de uma outra forma, de outro modo. Como que a teologia mostra que aquilo que a Igreja crê não é um simples amontoado de afirmações dispersas, mas uma totalidade ordenada, harmônica e inteligível. Então, o método sistemático, dogmático, ele vai mostrar como que as verdades de fé, elas se encaixam, como que elas não são meramente afirmações soltas, né? Como elas estão ali conexas, e como que isso dá assim uma harmonia e uma compreensão para nós. Compreendendo uma coisa, você vai compreendendo outra, até ter uma compreensão de uma totalidade, né? E essa pergunta, então, ela é fundamental, porque a fé cristã, ela contém múltiplas verdades. Aí nós precisamos entender isso. Entendemos que Deus é uno e Deus é trino. Que Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Que o Espírito Santo é uma pessoa divina. Que a graça salva sem destruir ali a liberdade. Que a igreja é uma instituição visível e, ao mesmo tempo, é um mistério sobrenatural. Que a Eucaristia ela é presença real de Cristo. Que a escatologia ela promete a ressurreição da carne e a vida eterna. Então vejam que são múltiplas verdades, e às vezes cada verdade ela traz aí, humanamente falando, coisas que seriam contraditórias se fosse só a mera compreensão humana. Como dizer que Deus é uno e trino, se a gente não compreender que doutrina é essa, né? Que dogma é esse? Bom, e aí à primeira vista, né, algumas dessas verdades podem parecer tensas ou contraditórias. Mas a teologia, ela não vai resolver isso negando uma parte em favor da outra. Ou Deus é uno, ou ele é trino. Não. A teologia, ela resolve articulando corretamente os níveis,
os conceitos, as relações e os princípios. E quando nós estamos escrevendo, tá, e utilizamos esse método, ele vai dar exatamente a clareza que nós precisamos ter no nosso texto, para que o nosso texto não fique contraditório em si, né? E é exatamente isso que nós vamos aí caminhar, vamos dar uma olhada nessa aula de hoje, né? Então, nós vamos compreender o que significa esse sistema em teologia. Sistema em computação significa uma coisa, sistema em medicina significa outra coisa, sistema em biologia tem um significado, em teologia também tem, tá? Porque trindade, né? Cristologia e pneumatologia, então trindade fala ali do Deus Trino, a cristologia da pessoa de Jesus Cristo, a pneumatologia da pessoa do Espírito Santo. Como que elas funcionam? Como pilares da arquitetura teológica. E como que as demais doutrinas irradiam a partir desses pilares. Desses 3 pilares, irradiam, né, as demais doutrinas. E como que o pesquisador, como que o estudante, ele verifica a coerência sistemática de sua própria argumentação. Bom, então vamos começar com uma afirmação muito importante. A teologia, ela não é uma coleção de temas justapostos, né? Ela não é uma prateleira aonde nós colocamos ali lado a lado doutrinas independentes umas das outras. E aí, a gente entender que não existe de um lado a trindade e do outro a cristologia, por exemplo. De um lado a pneumatologia e do outro a eclesiologia, né? Ou do outro a mariologia, do outro a moral, como se cada uma pudesse existir sem estar com uma relação profunda com as demais. Então, a mariologia, ela não existiria sozinha. Ela, para existir, você precisa de várias compreensões, né? Você precisa das demais doutrinas que vão dar sentido à própria mariologia. Ou seja, nenhuma cadeira da teologia, ela se isola. Nenhuma cadeira da teologia, ela traz compreensão sozinha. Você precisa da compreensão, né, das demais. Isso seria, se a gente fizesse essa separação, essa divisão, seria como a gente fragmentar a fé, né? A gente falaria em fé fragmentada. No entanto, a igreja trabalha com a fé numa dimensão da integralidade, né? Numa dimensão de interação, de integração, e não de fragmentação. E aí a teologia católica, autêntica, né? Ela vai pensar em um organismo, em um sistema, e não num amontoado, né? Ela sabe que as verdades da fé pertencem umas às outras. Então, uma vai pertencendo à outra, uma vai complementando ou até suplementando a outra, né? Elas sustentam-se mutuamente, tá? E esclarecem-se também mutuamente. Quando você esclarece uma, essa verdade acaba esclarecendo outra. E elas também formam um sistema de proteção, né? Uma com a outra, né? Um tema ali com o outro. Se uma, então, é deformada, uma doutrina ali é deformada, as outras sofrem. Então, quando a gente deforma, a gente escreve mal uma doutrina, a gente acaba deformando aí outras compreensões, outras doutrinas também, né? Por exemplo, se eu deformo a cristologia, a minha compreensão de redenção vai ficar deformada, né? Se eu deformo a trindade, a minha compreensão de pneumatologia vai ficar ali desorganizada. Se eu deformo a relação entre a graça e a liberdade, a minha antropologia teológica ela vai ficar ali desequilibrada. Se eu isolo a igreja de Cristo,
e do Espírito Santo, a eclesiologia ela vai se transformar só numa mera sociologia religiosa. Tá? Por isso, o método sistemático dogmático ele existe para mostrar que há unidade interior da fé, né? Que entre a nossa fé há ali uma unidade, tá? Entre esses conteúdos. Então, há uma unidade no interior da nossa fé, não só unidade fora. E aí, o que significa sistema em teologia? Então, compreendendo isso, nós agora podemos formular uma definição assim, mais precisa. Né? Em teologia, sistema não significa assim, uma construção arbitrária e nem um esquema assim, artificial imposto de fora da revelação, ou seja, algo que vem criado meramente pelo homem e que ali colocou por imposição. Não. Sistema significa uma totalidade coerente. Então, quando a gente fala de sistema em teologia, sempre está falando aí de uma totalidade, e essa totalidade ela é coerente. Isso quer dizer o quê? Que é uma articulação racional das verdades que foram reveladas, de modo que cada uma ela encontra ali o seu lugar próprio dentro de um conjunto, sem contradizer em nada ali no conjunto e também sem se isolar. Então, nada na Mariologia vai contradizer a Cristologia. Nada na Mariologia vai contradizer a Trindade. Nada na Mariologia vai contradizer a pneumatologia. Então, não há choque, não há contradição. E também essas disciplinas elas não ficam isoladas. Bom, isso a gente compreender é bastante importante, porque o nosso escrito vai tendo ali uma coerência teológica muito grande, né? Porque às vezes a palavra sistema ela pode assustar, né? Alguns imaginam logo aí uma questão de racionalismo ou de uma rigidez ou uma tentativa de aprisionar ali alguma coisa ou de impor alguma coisa, mas não é isso, né? O método sistemático ele não existe para reduzir, para diminuir o mistério, não. Ele existe exatamente para articular corretamente o que já foi revelado. Ele trabalha com a revelação, né? Ele não diz, vou dominar totalmente a Trindade. Não. Ele vai dizer o quê? Vou mostrar como a confissão da doutrina da Trindade não contradiz a unidade divina. Então, falar de Trindade, de Deus Trino, não contradiz falar que Deus é único, né? Que Deus é um só, como nós vimos na nossa aula passada, a questão de outras religiões, e que às vezes, por exemplo, isso dá um choque muito grande, né? Com a questão dos muçulmanos, que para eles seria ali um pecado falar em Deus Trino, porque Allah é único e uma só pessoa e acabou, né? Então, num diálogo com os muçulmanos, a gente sabe que se for partir para esse ponto, eles vão nos julgar como idólatras, porque vai estar falando de três deuses, eles não têm essa compreensão do que seriam três pessoas, tá? Mas lembrando, é uma outra religião, consequentemente, eles têm uma outra estrutura de pensamento, né? Não dá para a gente pegar tudo que tem na Igreja Católica e sair comparando com outras religiões, principalmente as religiões de matriz não cristãs, não é? Então, não tem Cristo como centro. Aí já vai virar realmente uma torre de Babel. A gente tem que saber o que dialogar sem reduzir aquilo que é nosso, né? Sem reduzir ali o que é a nossa fé, tá? Então, esse método sistemático dogmático, ele não diz assim, eu vou esgotar racionalmente, por exemplo, a questão da encarnação. Esgotar racionalmente o que é a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele vai dizer assim, eu vou mostrar como a fé da igreja articula coerentemente a plena divindade e a plena humanidade
em uma só pessoa, Jesus Cristo. Como que elas se articulam. Né? Então, o sistema em teologia não é prisão do mistério, é uma ordem da inteligência diante do mistério, para que a gente possa compreender melhor. Tá? Bom, e aí se torna importante lembrar que algo nós já vimos, né, já até estudamos, né? O método sistemático dogmático, ele não substitui o cristocentrismo, tá? Ao contrário, ele exige aí ainda mais o cristocentrismo. Ou seja, falar de teologia na doutrina católica apostólica romana, ela sempre vai ter a cristologia como centro, né? E a gente não vai fugir disso. Eu vou falar da Imaculada Conceição, ela vai ter a cristologia como centro. Vou falar sobre a Assunção de Nossa Senhora, ela vai ter a cristologia como centro. Né? Então, compreender isso não é diminuir em nada nenhuma doutrina, mas é ter uma compreensão, né, mais inteligível da fé que nós temos. Se a teologia, então, ela é um organismo ali coerente, esse organismo ele possui um centro. E esse centro é Jesus Cristo. Né? E Jesus Cristo não é apenas um tema do tratado chamado Cristologia. Tá? Cristo ele é a chave da unidade, da totalidade teológica católica, apostólica, romana. Por quê? Porque nele se articulam ali de forma única e singular a revelação do Pai, que Cristo é a plenitude da revelação do Pai, a encarnação do Verbo, né? No princípio era o Verbo, né? E o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A missão do Espírito, que o próprio Cristo nos revela, que o Pai enviaria um outro Paráclito, não nos deixaria sozinhos. A redenção, que está ali alicerçada em Jesus Cristo, a igreja, corpo místico de Cristo, os sacramentos, sinais visíveis deixados à igreja por Cristo, a santidade, cujo modelo, né, principal é o próprio Jesus Cristo, e a construção escatológica, né, como se dará ali os últimos momentos do homem. Então, quando falamos em sistema teológico, não estamos falando de uma máquina abstrata de conceitos. Estamos falando da ordem inteligível e compreensível da fé em torno de Jesus Cristo. Então, essa fé está em torno de Jesus Cristo. E essa observação, ela é muito importante para evitar dois erros. O primeiro seria transformar a teologia em um mecanismo lógico sem um centro pessoal salvífico. Ou colocar qualquer coisa nesse centro aí, né, que não fosse Jesus Cristo. E o segundo erro seria tratar o cristocentrismo como uma mera afirmação piedosa, né, mas sem ali nenhuma consequência estrutural. Tá? O cristocentrismo, no método sistemático dogmático, ele é estrutural, ou seja, ele estrutura todo o corpo de conteúdo. E aí a gente chega ao, vamos dizer assim, ao coração, né? O coração dessa nossa aula, né? Tocar aqui o método sistemático dogmático. Para compreender aí a coerência interna da teologia, nós precisamos reconhecer três grandes pilares estruturantes. Né? Precisamos reconhecer, como já falamos, já foi citado, né? Já falei hoje aqui na nossa aula. Precisamos reconhecer a articulação trinitária, a articulação cristológica e a articulação pneumatológica. E esses três pilares,
eles não esgotam tudo o que a teologia contém, mas eles sustentam a estrutura que porta tudo o que a teologia contém. Né? Então, isso que a gente precisa entender. Se eles estiverem mal articulados na nossa mente, no nosso conhecimento, né? No nosso cognitivo, se estiver mal articulado no nosso coração, se estiver mal articulado na nossa pastoral, na nossa atividade pastoral, gente, todo o restante fica comprometido. Todo o restante fica comprometido. Né? Mas se estiverem bem articulados, o nosso artigo, a nossa monografia, a nossa compreensão, a nossa formação, a nossa pregação, a nossa palestra, a nossa catequese, né, vão estar ali integrados coerentemente às demais áreas. A sociologia cristã, né, católica, a soteriologia, a eclesiologia, a antropologia teológica, a mariologia, a teologia dos sacramentos, ou sacramentologia, né, a moral, a espiritualidade, a escatologia, tudo vai estar aí coerentemente integrado, tá? Por isso, então, que a gente hoje está dando esse olhar, né, para esses 3 pilares, com uma atenção especial, porque os nossos inscritos não podem estar fugindo, né, dessa base aí da metodologia da investigação científica teológica. Tá? Bom, e o primeiro pilar seria, então, a trindade, a articulação trinitária. A questão fundamental aqui é como Deus pode ser uno e, ao mesmo tempo, trino. À primeira vista, isso parece um pouco contraditório, como eu falei, né? Mas a teologia católica, ela sempre insistiu que não se trata de uma contradição, e sim de um mistério articulável. É isso que a gente precisa entender. Então, nós não estamos cometendo aí uma idolatria com 3 deuses. Realmente é um só Deus, em 3 pessoas distintas. A Escritura afirma claramente a unidade de Deus, que Deus é um, único. Mas também ela apresenta o Pai, ela apresenta o Filho, ela apresenta o Espírito Santo em relação ali pessoal real. Ela apresenta o Pai como Pai. Ela apresenta o Filho, o Verbo encarnado, como Filho. E ela apresenta o Espírito Santo, o outro Paráclito, o ajudador, distintamente, em pessoa real. Né? Então, a teologia ela precisou encontrar categorias que ajudassem a articular essa verdade sem destruir nem a unidade, nem a distinção. Nem a unidade, porque senão a gente realmente passa a ser idólatra. Se Deus não é um, se é 2, então a gente já acredita em 2 deuses. Já não é mais um único Deus. Né? E se a gente não toma cuidado, a gente caminha para a destruição da distinção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pessoas distintas, né? E é aqui que entram as categorias clássicas, como essência e pessoa, né? A essência divina é uma, ou seja, a categoria, né? Essa categoria clássica para entender aí a doutrina da Trindade, né? A essência divina, ela é uma só. Mas as pessoas divinas, elas são 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, Deus é um enquanto essência, a essência de Deus é uma só, e ele é trino enquanto pessoas. São 3 pessoas. E como é que a gente vai compreender isso? Compreender a totalidade não vai, porque é um mistério, né? E percebam
que não se diz que Deus ele é um e três no mesmo sentido. Ele é um em essência, três em pessoa. Porque se eu dissesse que Deus é só um em essência, ou ele é três em essência, ou ele é uma pessoa e três ao mesmo tempo, isso daí geraria contradição, tá? Então disse que ele é um no segundo a essência e três no segundo as pessoas. E aqui aparece uma regra fundamental ali do método sistemático, né? Muitas tensões aparentes, elas se resolvem quando nós distinguimos coerentemente os níveis da afirmação. Então é importante a gente ir compreendendo que as afirmações elas têm níveis e nós precisamos ir compreendendo os níveis dessa afirmação, tá? Para que nós possamos explicar, né, corretamente. Lembrar que mistério não é contradição, tá? Mistério é mistério. E esse ponto merece aqui uma ênfase especial. Porque quando nós passamos pelos dogmas, né, de Nossa Senhora, por exemplo, os quatro se sustentam em mistérios também da nossa fé. Nenhum deles há uma compreensão plena. Nem mesmo nós temos a compreensão inteligível já e plena dos quatro. São apenas quatro. E mesmo assim a gente não esgotou, tá, toda essa compreensão, e não quer dizer que um dia a gente vai esgotar, porque lembra-se que Deus é infinito e a infinidade de Deus, né? A infinitude de Deus nunca vai caber totalmente em nós. Nós somos sempre limitados. O gênio dos gênios, o ser mais inteligente do mundo é limitado. E Deus é ilimitado. Então, caber o ilimitado dentro do limitado jamais vai acontecer. Né? Então, a gente precisa sempre entender isso. Porque algumas afirmações que eu já ouvi, pode ser que alguns de vocês já tenham ouvido. Ah, não, quando morrer, lá no céu, a gente vai ter a plena compreensão dos mistérios da nossa fé. Então, se a gente for ter a plena compreensão, a gente foi capaz de compreender Deus por completo. Isso quer dizer que nós nos tornamos deuses, então, infinitos também? E é isso que a gente precisa entender, não é? Nós nunca vamos compreender Deus por completo, porque ele nunca vai caber todo inteiro dentro da nossa cabeça, não é? É mistério. Imagina, Jesus que se encarna e depois que se torna corpo e sangue e permanece conosco. Não dá para explicar simplesmente por explicação lógica humana, não é? Então, entender isso daí é importante, tá? Então, a contradição, né, seria afirmar e negar a mesma coisa ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Não, Jesus é Deus, mas Jesus é homem. Não, ou ele é Deus ou ele é homem. Então, são duas naturezas, né, em uma única pessoa. E quem tentou afirmar o contrário, né, foi cometeu heresia. Nós tivemos aí, durante o período da patrística, uma luta contra, né, aqueles que afirmavam somente Deus, não existiu aqui um corpo real, ou somente histórico, somente homem, não é divino. Então, nós precisamos hoje, que já temos posse de um arcabouço bem robusto, né, da nossa fé, nós precisamos acessar esse arcabouço e compreender. Isso faz parte, né, de todo o nosso escrito. Então, lembrar, contradição é isso, é o querer afirmar e negar uma coisa ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Isso realmente é contradição. Agora, mistério, ao contrário, é uma verdade real que supera a plena compreensão da razão, mas não destrói a racionalidade. Olha bem, mistério não destrói a racionalidade. Deus, não é? Ele é uno, ali na sua natureza, precisamos ali compreender a essência de Deus
é una. E trino em pessoas, são três pessoas distintas. Né? Isso a gente precisa compreender. E ver que não há briga nisso. Né? Não há aí problemática nisso daí. Bom, só voltar aqui um pouquinho. Posso estar aqui. E aí, gente, tá? Entender essa diferença entre contradição é contradição, mistério é mistério, né? Faz parte, vai nos ajudar e vai nos trazer essa questão de que muitas vezes a contradição ela é porque a gente quer traduzir numa razão humana, né? O mistério ele é uma verdade real que supera a plena compreensão da razão, mas não destrói a nossa racionalidade, né? Percebam aí a precisão. Não se diz que Deus é um e três no mesmo sentido. Né? Isso sim seria contradição. Mas diz que ele é uno segundo a essência e trino segundo as suas pessoas, né? E aí essa regra que vai aparecendo. Quando dizemos Deus é um e trino, assim, de modo genérico, né? Numa catequese, nós não estamos dizendo que Deus é um e não um ao mesmo tempo, né? Não é que ele é um e não um ao mesmo tempo. É a mesma coisa de falar um e três. Três é o quê? Três é não um. Um é um, três é três. Então, como é que eu posso afirmar essas duas coisas? Então, nós estamos aí, Deus é uno segundo a sua essência e é trino segundo as pessoas. E a razão humana não esgota essa realidade, mas pode articular sem negociar uma lógica aí. Né? Lembra lá da historinha, que não é historinha, né? Que eu enxergo mais como um testemunho ali, né? O Santo Agostinho tentando explicar, pensando como explicar ali o mistério, e o menino na praia, que alguns vão falar que é um anjo, alguns vão... Enfim, aquela criança lá tentando pegar toda a água do mar e colocar naquele buraquinho na areia. Toda a água do mar e colocar naquele buraquinho na areia. Se esse buraco tivesse em terra firme e todo cimentado, não ia ter como pegar toda a água do mar para colocar dentro dele? Imagina na própria areia. Você coloca a água naquele buraco e ela volta para a água mesmo, né? Ela volta para o mar. Você pega a água com um balde aqui, derrama aqui no buraco na areia, ela volta para o montante no mar. E Santo Agostinho pensou, mas que, né? Ó, que ridículo. Como é que você vai pegar toda essa água e colocar aí? Mais fácil eu pegar toda a água do mar e colocar dentro deste buraco do que você compreender, né? Ter plena compreensão do mistério da Santíssima Trindade. Então, isso, né? Que a gente precisa ter claro. E, claro, a gente tem isso claro, mas na escrita também a gente precisa ter claro, né? Porque às vezes nós temos isso muito claro aqui na nossa mente, no nosso coração, a gente não está nem questionando isso. Mas quando a gente vem colocar por escrito, tá? A gente tem que tomar cuidado para não escorregar por aqui ou por ali e acabar querendo deixar a coisa tão lógica, tão quadradinha, tão certinha, que a gente acaba fazendo afirmações deste nível. Entende? Então, não é questão da nossa fé pessoal, não é. Tá? Nossa fé pessoal, se nós não a tivéssemos íntegra, nós nem teríamos chegado até aqui. Então, não é a questão da nossa fé, do nosso acreditar, da nossa compreensão para nós. Mas lembra que quando eu coloco por escrito, outra pessoa vai ler. E a pessoa vai ler com o conteúdo que tem dentro dela. E aí, se eu não coloquei elemento suficiente para que ela compreenda realmente o que eu quero dizer, pode ser que ela leia com o conteúdo dela, e o conteúdo dela pode ser um conteúdo um pouco mais raso. E aí ela pode levar para uma interpretação errônea e falar que eu disse aquilo que eu não quis dizer. Mas aí foi a compreensão da pessoa. Por isso nós temos que tomar um cuidado de, na hora de escrever, deixar bem redondinho aquilo que nós estamos escrevendo. E por isso métodos sistemáticos
doutrinal, ele vem dar essa possibilidade de você fazer aí essa analogia, fazer essa avaliação daquilo que você escreve. Então, ele vem trazer, às vezes, o formato para você saber como fazer isso, como deixar redondinho. Tá? E aí, né, quando a gente entende isso, né, a gente vai evitar alguns erros. Porque um dos erros mais comuns em pesquisas teológicas é aplicar a revelação divina a um racionalismo estreito ali, como se tudo tivesse que caber imediatamente nos limites da imaginação humana. Às vezes nunca vai caber, né? Como eu já coloquei, tá? Então, o método sistemático dogmático, ele serve justamente para evitar isso, tá? Ele não elimina o mistério, ele distingue mistério de absurdo, que seria loucura e absurdo falar que Deus é um não um, é 1 e 3. Não. 1 de acordo com uma forma, 3 de acordo com outra forma. Só para a gente compreender aí. O segundo pilar da nossa articulação é a cristologia. Então, falamos da trindade, agora a cristologia, né? Esse é o segundo pilar. E aqui a questão central é como Cristo pode ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem numa única pessoa. E aí, novamente, quando a gente lança o primeiro olhar, pode parecer impossível, né? Mas a fé da igreja, especialmente a partir ali do Concílio de Calcedônia, articulou essa verdade com uma precisão, né, admirável. Cristo possui duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, mas é uma única pessoa, a pessoa do Verbo encarnado, né? Em outras palavras, não há em Cristo duas pessoas, uma pessoa divina e uma pessoa humana. Não, há uma única pessoa divina, o Verbo encarnado. Aquele que a palavra fala que ele ia crescendo em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Uma única pessoa divina, que subsiste na natureza divina e assumiu a natureza humana. Aqui aparece a doutrina aí, que é estudada dentro da cristologia, da união hipostática, né? A palavra grega hipóstasis, que aí a gente pode dizer que uma tradução literal seria a subsistência ou uma realidade que subsiste. Então, quando falamos dessa união hipostática, nós queremos dizer que a natureza humana de Cristo, tá, ela não subsiste por uma pessoa humana própria separada, mas na única pessoa do Verbo. Né? Percebam como que o método sistemático ele opera. Ele não elimina a humanidade, ele não diminui a divindade, ele não divide Cristo em dois sujeitos diferentes. E ele não mistura as naturezas. O que ele faz? Ele articula, ele vai encaixando as coisas no lugar correto. Né? Então, a cristologia, tá? Ela não é apenas uma doutrina aí, entre outros. Ela vai sustentar grande parte aí da teologia. Se Cristo não for verdadeiro Deus, a redenção perde aí o seu alcance salvífico pleno. Se Cristo não for verdadeiro homem, a humanidade então não foi realmente assumida. E veja aqui, aí você derruba, inclusive, a doutrina, né, da Theotokos. Porque Maria, mãe de Deus Filho, né, do Verbo encarnado, que também é Deus. Por isso, Maria pode ser dita mãe de Deus. Mas se ele não for verdadeiro homem, então
Maria, ela gerou o quê? Né? Por isso que, mesmo falando de Mariologia, eu preciso lembrar que a Cristologia, ela é essa doutrina, né, esse grande sustentáculo para todas as outras áreas aí da teologia, certo? Então, se Cristo não foi uma única pessoa, a encarnação então se fragmenta, porque então quem encarnou? Se não é uma pessoa só, se não há divindade, se não era o verbo que se fez homem, então quem encarnou? Aí vai ficar fragmentado, vai ficar dividido. Se as naturezas forem confundidas, nós vamos perder aí a integridade de Deus e do homem em Cristo, não é? Portanto, uma tese cristológica que é mal construída, ela acaba afetando o sistema como um todo, tá? O sistema o quê? Teológico, né? E por isso que o pesquisador, ele precisa aprender a verificar sempre. A minha formulação sobre Cristo preserva a plena divindade? Preserva a plena humanidade? Preserva a unidade pessoal, uma única pessoa? Evita mistura e divisão? Ou o que eu estou afirmando ali não é, né, nesse ponto que o método é importante. Então, às vezes, a gente não está querendo afirmar aquilo, mas a gente já sabe. Só que lembra que você está colocando por escrito, que o outro vai ler, e de repente o que você colocou por escrito da margem, da brecha para essa pessoa ter uma interpretação de que a unidade ali da pessoa não está preservada. Jesus é duas pessoas, entendeu? Que não evita ali mistura e divisão. Então, por isso, esse cuidado, né? E essa disciplina, a cristologia, é propriamente sistemática, né? Ela é para si e para toda a teologia. E o terceiro pilar, a articulação pneumatológica, né? E aí lembrar, gente, que pneumatologia é teologia. E aí hoje, talvez com essa guerra, né, que há entre as correntes teológicas, vamos dizer assim, negar a ação do Espírito Santo, colocar limites, você está talvez faltando ali, né, com um dos pilares, com o estudo de um dos pilares, com a compreensão de um dos pilares da teologia, que é a pneumatologia, tá? Então, há também uma articulação pneumatológica muito importante que a gente não pode abrir mão, tá? A pneumatologia, qual a questão central dela? A questão central dela é quem é o Espírito Santo na unidade do mistério ali cristão? Quem é o Espírito Santo? Um grande pombo, né? Não, entender que o Espírito Santo é pessoa. E veja como é integrado. Porque se eu não consigo afirmar o Espírito Santo como pessoa distinta, eu derrubo lá o primeiro pilar, que é exatamente, né, da Trindade. Tá? Então, preciso compreender isso, precisa ser bem compreendido. E aqui também aparecem riscos de simplificação. Alguns reduzem o Espírito Santo a uma força, a uma energia impessoal. Não, não é uma energia impessoal. O Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa, né? Outros o tratam como essa mera energia religiosa. Não, o Espírito Santo não é uma mera energia religiosa, é uma pessoa. Outros separam o Espírito Santo de Cristo de tal modo que parece construírem duas economias paralelas, que ambos são ali parte da economia de salvação, como se elas fossem paralelas. A economia cristológica e a outra economia pneumatológica, como se elas não fossem uma coisa só. Como se quem acredita no Espírito Santo não pode acreditar em Jesus, quem acredita em Jesus não pode acreditar no Espírito Santo. Veja que a gente coloca
posição, em contradição, não a teologia. Tá? Isso precisa ficar muito claro para nós, né? A teologia católica, ela não segue por esses caminhos. Então, o Espírito Santo é afirmação indiscutível. É pessoa divina. Não é energia. Não é símbolo. Não é metáfora da interioridade religiosa. Tá? E sua missão não é concorrente com a de Cristo. Não. Ela é inseparável da economia trinitária e da economia cristológica. Inseparável. Né? Não dá para poder falar de Espírito Santo somente à parte. Tá? O Espírito Santo procede do Pai e do Filho na comunhão trinitária e age na história como Espírito de Cristo, santificando, vivificando e a igreja. Né? Portanto, a pneumatologia, bem articulada, ela acaba protegendo o sistema contra dois extremos aí, o racionalismo eclesial sem vida espiritual, a igreja que só cuida do social, né? Precisamos cuidar dos mais fragilizados, mas a igreja não é uma ONG que só cuida dos pobres. Ela não é, né, um racionalismo eclesial sem vida espiritual. Também não é um espiritualismo solto aí, desligado de Cristo, do Cristo encarnado, desligado da igreja, da doutrina da igreja, do corpo místico de Cristo. Não tem como ser, né? Então veja que é uma integração, tá? E como que esses três pilares, eles se sustentam mutuamente, né? Eles se sustentam ali mutuamente. E é importante dar, né, mais esse passo. Entender que a trindade, a cristologia e a pneumatologia não são três blocos independentes. Até são três disciplinas que a gente estuda, independentes ali na teologia, não, independentes não, de forma de cadeiras separadas, mas é para nossa compreensão humana, que lembra, é limitada. Então imagina se dá tudo junto, aí faz uma bagunçação na nossa cabeça, né? Então a gente estuda cristologia, a gente estuda trindade, a gente estuda pneumatologia separado lá durante a nossa graduação em teologia, né? Mas não quer dizer que são três blocos independentes. Eles se sustentam ali mutuamente, né? Na trindade chegamos à cristologia, porque é o Filho eterno, o Verbo que se encarna, né? E não dá para correr daí. E da cristologia nós chegamos na pneumatologia. Por quê? Porque Cristo ressuscitado comunica o Espírito à igreja. E é isso que vamos, né? Estamos aí prestes a viver. Da pneumatologia, nós voltamos à Trindade. Por quê? Porque o Espírito não é uma realidade separada, mas é uma pessoa divina em comunhão com o Pai e com o Filho. Percebam que é uma circularidade harmônica, uma circularidade harmônica que não há separação, né? Diria São Tomás de Aquino, é um movimento que se movimenta de uma forma tão harmônica, tão uníssona, tão rápida, que, olha, as palavras parecem ser contraditórias. É um movimento inerte, ou seja, um movimento parado. É um movimento que está em movimento ali dentro, internamente, mas que se você olha de fora, parece que ele está parado. Igual se a gente amarrasse uma pedra num cordão e começa a rodar, né, o cordão, começa a rodar essa pedra. Com o tempo, quem olhar de fora não vai enxergar o cordão, vai enxergar como se a gente estivesse aqui com um círculo, que a gente estivesse rodando um círculo. Né? Mas não, é a pedra que está em movimento, num movimento tão rápido que parece formar uma imagem somente. Claro que isso é limitado
para nós explicarmos esse movimento de amor da Santíssima Trindade. Mas é uma explicação inteligível, limitada, para que nós possamos compreender, explicar para uma criança, explicar para um adolescente, numa catequese, não é? É um movimento catequético de explicação. Explicou tudo? Não. A gente entendeu a partir de agora? Não. Mas, pelo menos, agora você tem uma ideia, cria um espaço, né, no nosso cognitivo para essa compreensão. Não fica uma coisa desarticulada. Tá? Então, romper aí essas conexões entre a Trindade, Cristologia e pneumatologia fragiliza todo o nosso sistema. Né? Então, se eu disser que o Pai encarnou, que eu destruo aí, né? O Pai que encarnou. Ah, então Maria é mãe do Pai. Não é? Veja, eu destruo aí a precisão trinitária da encarnação. Se eu separar Cristo e o Espírito Santo totalmente, eu fragmento a economia da salvação. Né? Se eu reduzir o Espírito Santo a uma mera força impessoal, eu comprometo a própria Trindade, que seria uma pessoa. Se ele é uma mera força, então quem é Cristo, que é a segunda pessoa, quem é o Pai? Não é? Portanto, esse método sistemático, dogmático, ele vai exigir que o pesquisador ele pense em relações, não apenas em gavetas, em compartimentos, como se fosse um armário e pensar em gaveta. Não, ele vai precisar pensar na relação geral aí, né? Na articulação. Tá? E uma vez estabelecidos esses três grandes pilares aí, as demais doutrinas precisam irradiar deles de forma coerente, né? A soteriologia, por exemplo, que é a doutrina da salvação. A salvação não pode ser pensada fora da Trindade, ou fora de Cristo, ou fora do Espírito Santo. Não teria sentido. O Pai é a fonte da iniciativa salvífica. O Filho é ele que realiza ali a redenção. E o Espírito Santo aplica essa salvação à vida do fiel e da igreja ao longo aí da história. Se eu disser que a salvação é apenas esforço humano, eu vou lá e destruo, então, a soteriologia. E contradigo ainda o papel da graça. E entro aí de cabeça na questão da antropologia teológica, né? Se eu disser que a salvação é puro ato divino, sem cooperação alguma da liberdade humana, eu destruo a responsabilidade humana. Precisa ter, né? E comprometo aí a questão da antropologia teológica. Então veja que cada cadeira vai se tornando parte uma da outra, né? Então a soteriologia, ela precisa estar articulada sistematicamente. É uma iniciativa divina, uma mediação de Cristo, uma aplicação do Espírito Santo e uma resposta humana livre. Então veja como tudo aí está articulado. E é assim que o método trabalha, independente do que você está colocando aí por escrito, do caminho que você está tomando, tá? Sempre pensar nisso. A iniciativa divina, a mediação de Cristo, a aplicação do Espírito Santo, a resposta humana livre, né? E aí a gente vai construindo. A gente vai construindo o método. O método é um pouco maior, tem os passos, né? Mas para falar dos passos, que não vai ser nessa nossa aula de hoje, eu precisava lembrar essa parte. Por mais que a gente já saiba aqui, já tenha certeza, já professa isso, a gente não tem dúvida, mas lembrar que tudo isso precisa estar muito claro naquilo que eu estou colocando por escrito. Né? Quem lê não pode ter abertura nenhuma para ter qualquer interpretação errada e afirmar que eu quis dizer, né, uma heresia contra a Trindade, a Cristologia ou a pneumatologia. Então, quem lê o que eu escrevo precisa compreender a integração que ali está, mesmo que ela seja de modo indireto, mas precisa estar ali presente.
tá? Então, na próxima, a gente vai ver como coloca isso em prática. Esse é o método, mas como é que eu aplico ali, né? Aí a gente vai compreender de modo mais claro, vamos dizer assim. Profundo a gente já foi, né? A gente já caminhou profundamente, mas vamos entender agora como que a gente trabalha na prática do dia a dia, com os nossos temas, por exemplo. Tá? E vamos chegando ao final dessa nossa aula, né? E esse aqui é interessante, esse método, porque ele tem alguns testes que você pode aplicar, né? Como o teste da redução ao absurdo, né? Que o pesquisador, por exemplo, ele vai assumir provisoriamente a sua tese e segue as suas implicações ali até o fim. Se ao final chega a uma contradição evidente com a fé, né, e com a própria lógica ali da argumentação, há algo errado na formulação inicial, né? Então, a gente vai entender como fazer isso, por exemplo, tá? Com aquilo que a gente já escreveu, para entender se não, está tudo certinho, tudo que eu escrevi está de bom tom, né? Está correto, não vai causar segundas interpretações em ninguém. Então, esse é um método bom para a gente fazer esses testes aí. Certinho? Então, muito bom estar com vocês mais uma vez, né? Essa semana eu não consegui responder lá a todos, porque realmente eu não estive aí muito bem nesses 2 dias, né? Estou aqui no outro estado da nossa missão, que é aqui no Ceará, e aí eu não estive tão bem. Mas vou responder, tá? Quem mandou e-mail, mandou mensagem lá perguntando do e-mail, né? Quem me mandou mensagem também que eu não respondi ainda completamente, responderei, tá? Já comecei a responder alguns, mas terminarei aí de responder, certinho? Então, e quem for escrevendo, não esqueça de enviar. Seja o artigo, sejam os pequenos artigos, né? De 1 a 2 páginas, tá? Seja já o seu TCC final, vai escrevendo, vai enviando, vai tirando dúvida, vai vendo se o caminho está bom, se está correto, se está compreensível ou não. E isso é importante, para não chegar no final só com tudo pronto e ter que voltar e ter retrabalhos, não é? Em partes do trabalho, vai apresentando parte a parte, que é melhor. Amém? Então, que Nossa Senhora possa nos abençoar, possa tocar o nosso coração, possa caminhar conosco, possa interceder pelo nosso cognitivo, para que Jesus transforme aqui a água em vinho também no nosso cognitivo, para que os nossos trabalhos, os nossos produtos finais possam realmente ser para glorificar mais a Deus na pessoa de Jesus Cristo, de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua mãe, Maria Santíssima, salve. Amor e sofrimento, né, que Deus possa conduzir-nos aí nessa trilha. Até a nossa próxima aula. Grande beijo no coração.